Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui nós estudamos História, Filosofia e Espiritualidade. Nós estamos estudando o patriarca Moisés, um dos pais do monoteísmo, que vem beber na fonte de Abraão, Isaac e Jacó. Eu já fiz um vídeo sobre Abraão e sobre o sonho de Jacó. Você pode conferir também este vídeo. Nesta primeira parte, nós vamos começar a falar do Egito Antigo, porque Moisés vem do Egito, vai ser educado no Egito, e todo o conhecimento e sabedoria deste povo, tão grandioso, que nos deixa ainda muitas brechas de compreensão, vai nortear a trajetória de Moisés. E é por isso que nós começamos a conversar com vocês sobre o Antigo Egito. Sejam bem-vindos a este canal, deixe seu like se você gostar, se inscreva no canal e deixe sempre seus comentários para que possamos juntos dialogar nessa fonte de conhecimento magnífica, inclusive com o apoio do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier, que vai nortear a nossa fala. Que Jesus nos abençoe e que nos oriente para que esse estudo seja proveitoso para todos nós. Vamos então ao nosso assunto. Segundo o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, os egípcios são parte de um dos povos que vieram degradados da longínqua estrela Capela, de um dos seus orbes. Nós já falamos isso em outros vídeos e trazemos aqui essa imagem que nos mostra os chineses e as 4 grandes civilizações oriundas de Capela. Por que ele colocou aqui as primeiras civilizações da antiguidade? Os chineses já existiam no planeta Terra quando os 4 capelinos, que nós conhecemos também como raças adâmicas, porque dá aquela direção que Adão nos deu, que foi expulsos do paraíso, como eu falei em outros vídeos. Adão, a história de Adão e Eva é um símbolo que representa a queda espiritual dos capelinos, que vieram para a terra degredados. E Emmanuel nos escreve na página 28, aspas para Emmanuel. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, a atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Emmanuel nos vem dizer que esses povos vieram para a Terra degredados, porque não estavam mais em sintonia com o seu planeta, o seu orbe, que fazia parte do sistema Capela de estrelas de Capela. Neste orbe existiam muitos espíritos que estavam rebeldes, que não queriam seguir as leis de Deus. E Capela fazia sua transição planetária do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, assim como nós fazemos agora. Por isso é muito importante olhar para esses povos com esse olhar da transição planetária, porque estamos olhando para a nossa própria trajetória, já que as leis de Deus são únicas e imutáveis. As leis que servem para a Terra servem também para o universo infinito. E aqui neste quadro nós vamos ver os 4 grupos oriundos de Capela, além dos chineses. Os indianos, transcritos aqui em azul como hindus, os egípcios, este que nós estamos estudando, os hebreus e os arianos. Os primeiros a adentrar o planeta foram os arianos, depois vieram os hindus, depois os egípcios e os mais recentes foram os hebreus. Então, os egípcios foram os terceiros a ingressar no planeta Terra, trazendo sua civilização, muito conhecimento que tinham do seu orbe e tinham muita consciência de que estavam sendo degradados, que nós vamos observar passo a passo neste estudo.
Observe essas imagens. Essa imagem de cima é uma imagem da decoração interna do túmulo de Nefertari, a esposa de Ramsés II, que viveu ao tempo de Moisés, inclusive. Ela é muito bem retratada naquele filme da Record que fala sobre os 10 mandamentos, mas que eu já vi relatos que tem algumas divergências sobre aquela revelação que trazem na Bíblia e em outros livros biográficos de Moisés. Nós vamos falar em outro vídeo. Vejam só essa representação da Ísis, da deusa Ísis, com as asas abertas, mostrando ali o equilíbrio, né? Como uma referência também simbólica da busca dos egípcios. E essa segunda imagem, que é o olho de Horus, que nos foi dado também a saber que o olho de Horus representa a glândula pineal, que hoje é estudada por vários cientistas que estudam a psique, em especial que estudam a mediunidade, e que essa glândula pineal foi citada inclusive por Descartes. Eu tenho um vídeo interessante sobre o sonho de Descartes, que fala da glândula pineal, que Descartes coloca a glândula pineal como um elo que une a alma com o corpo físico, e que hoje nós sabemos que a glândula pineal é responsável, aquela quando se desenvolve pelo desenvolvimento mediúnico. As pessoas que conseguem desenvolver a mediunidade têm a glândula pineal também desenvolvida. E os egípcios já trazem essa referência aqui, desde os primórdios da civilização. Os egípcios, Emmanuel nos traz nesse trecho, sabiam que vieram degradados de um orbe distante com uma civilização superior àquela que encontraram na Terra. Então, eles tinham consciência da sua superioridade espiritual e material, científica, tecnológica, e eles vão mostrando para nós hoje, na atualidade, cada vez que nós desvendamos mais as questões espirituais, que os egípcios tinham consciência mesmo dessa origem capelina. A ciência secreta dos egípcios. Emmanuel nos conta em seu livro que os egípcios tinham uma ciência secreta, da qual até na atualidade nós não temos consciência plena do que se trata. Muitos estudos são feitos ainda por aqueles que estudam o Egito. A ciência atual ainda não desvendou todos os mistérios dos egípcios. Aqui eu trago a imagem da sua escrita hieroglífica. É uma escrita mais voltada ao conhecimento dos sábios, dos sacerdotes. Somente os sacerdotes iniciados conheciam essa ciência secreta, que falava sobre a comunicação com os mortos, sobre a pluralidade das existências, sobre o corpo perispiritual, também sobre magnetismo humano e outros saberes ignorados ao seu tempo. Nós sabemos que estes assuntos já foram desvendados pela codificação de Allan Kardec, que nos traz detalhes sobre essas questões no Livro dos Espíritos, no livro A Gênese, O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns. Mas, a seu tempo, os egípcios conheciam esses saberes profundamente. Porém, somente os iniciados e os sacerdotes conheciam. A grande população que vivia no Egito não sabia e fazia alguma confusão com essas questões. Aqui estão imagens dos seus deuses. Os deuses egípcios, eles vão estimular o conhecimento de outros povos sobre o assunto. Muitos povos vão copiar o politeísmo egípcio em suas tradições e cultura. Vejam aqui vários deuses com cabeça de animais, corpo de pessoas,
que eles atribuíam como deuses: Horus, Tote, Ra, Set, Amun, Ptah, Hathor. Todos são deuses egípcios. São somente alguns, eles tinham muito mais. Porém, Emmanuel nos conta que o politeísmo egípcio é simbólico, não representa o Deus todo criador, e que eles tinham plena consciência de que existia apenas um Deus e que este assunto sobre politeísmo é apenas para a grande população. Os sacerdotes iniciados sabiam que existia somente um Deus. Então, Emmanuel nos traz: sabiam da existência de um Deus único e da existência dos espíritos missionários prepostos de Jesus, deixando aos leigos a ideia de politeísmo como lições sublimadas. Quer dizer, aquele politeísmo era uma lição sublimada de Deus, para que as pessoas comuns compreendessem a grandiosidade desse conhecimento. Mas esses deuses eram representações de espíritos missionários prepostos de Jesus. Como nos diz a doutrina espírita, existe um Deus criador do universo infinito, mas existem aqueles que trabalham com ele, que nós colocamos como co-criadores em plano maior. E nós, pessoas comuns, auxiliamos na criação divina, somos co-criadores em plano menor. Eles já tinham conhecimento disso, e esse politeísmo é apenas simbólico. A mitologia grega bebeu nesta fonte, criando seus deuses do Olimpo e suas profecias. Então, a mitologia grega vai retomar, fazer uma releitura desse conhecimento egípcio lá nos seus deuses do Olimpo. Também é uma dica que Emmanuel nos traz. Para os egípcios, o culto da morte é muito importante. E nos diz Emmanuel que os egípcios, cientes da sua condição de degradados, consideravam a morte o retorno à sua pátria espiritual e por isso exaltavam o culto a Ísis e Osíris, enchendo de respeito a cerimônia sua passagem à vida espiritual. Então, os egípcios respeitavam muito a morte e tinham na morte o seu retorno à sua pátria espiritual, sabendo-se degradados. E ao final desse degredo, quando cumprida a sua missão de regeneração, retornariam ao seu orbe de origem, como muitos retornaram. Conta-nos também que alguns egípcios ficaram para auxiliar a transição planetária na Terra e ainda hoje trabalham conosco. Segundo os estudos sobre esta mitologia, Ísis e Osíris são criadores da Terra, são criadores do universo. E existe aqui um trecho que eu gostaria de ler para vocês, como é bela essa percepção de que eles foram criadores. Aspas. Certa vez foram induzidos a descer sobre a terra, a fim de espalhar dádivas e bênçãos sobre seus habitantes. Vejam esse trecho da mitologia deles, como mostram que eles vieram aqui auxiliar na nossa trajetória. Ísis ensinou-lhe o primeiro uso do trigo e da cevada, e Osíris fez os instrumentos de agricultura e ensinou aos homens como usá-los, assim como atrelar o boi ao arado. Vejam aqui mostrando que eles trouxeram a sua civilidade, aquilo que eles conheciam, para os homens que ainda não conheciam esses dados, mostrando que vieram auxiliar também na tecnologia, nas descobertas, na agricultura, que eles já dominavam no seu país, no seu planeta originário, lá em Capela. E continua. Depois, Deus deu leis aos homens, a intuição do casamento, uma organização civil, explicou-lhes como deveriam adorar os deuses, tendo assim feito no Vale do Nilo uma região feliz, reuniu uma multidão com a qual foi distribuir suas bênçãos ao resto do mundo. Então, mostrando aqui na sua lenda, essa lenda é descrita na historiografia oficial como sendo a formação da Terra por Ísis e Osíris, mas nos mostra também e faz nos perceber
que a nossa reflexão sobre os capelinos que vieram degradados também vieram auxiliar a nossa trajetória, já também reafirma essa condição. Aqui nós vemos a imagem simbólica dos dois deuses, não é? Ísis, essa mulher bonita, e Osíris, o seu marido, o seu companheiro de jornada. E aqui embaixo nós vemos umas decorações que foram feitas nos túmulos dentro das pirâmides, bem como algumas múmias aqui mostrando ainda mais que o culto à morte é muito importante para os egípcios. O faraó era um grande sacerdote. E somente nesse trecho já nós percebemos que as famílias nobres, os faraós, eram educados dentro dessa mística muito intensa, desse conhecimento vasto, ainda indecifrável para nós, e que Moisés, como foi criado nesta classe privilegiada, também tem estes conhecimentos, e vamos sempre ter em mente essa referência, porque vai nos auxiliar em muito a compreensão dos passos desse grande codificador de leis, que é Moisés. Seu conhecimento das ciências secretas, magias, ciências psíquicas, magnetismo, astronomia, astrologia, etc., lhes eram muito familiares. Então, quer dizer que eles conheciam tudo isso aqui, ó. Conheciam magias, ciências psíquicas, que hoje nós temos psicologia, psicanálise, mas que já era conhecida pelos faraós, pelos sacerdotes. O magnetismo, né, muito estudado por Allan Kardec, a astronomia, a astrologia também, muito estudados. E nós vamos ver na sua arquitetura, em todo o Egito, essa referência à astronomia, porque os seus monumentos foram todos construídos seguindo uma linha direcional das estrelas, naquela posição em que eles estavam cientes do retorno à sua pátria espiritual. Os seus túmulos eram repletos de poderes espirituais, cheios de veneração e supremo respeito pela morte. Então, aqui nos túmulos, nós temos ainda muitos enigmas a serem decifrados, que eram do conhecimento dos grandes sacerdotes, do faraó, bem como daqueles sacerdotes iniciados que faziam parte da nobreza egípcia. As pirâmides do Egito, que são muitas, centenas de pirâmides no Egito, elas nos trazem as profecias de várias e várias situações históricas que ocorreram, foram comprovadas através do tempo. As profecias que estão nas pirâmides, em especial nas 3 grandes pirâmides, as mais famosas Khafre, Quéops e Miquerinos. A pirâmide maior é a de Khafre, a mediana Quéops e a menorzinha Miquerinos. Dentro dessas pirâmides, que existem vários canais internos que levam ao túmulo do grande faraó, estão as descrições sobre vários episódios da história, que vale a pena a gente conferir aqui no livro das profecias de Nostradamus. Esse livro nos mostra muitas profecias. E tem uma parte aqui muito interessante, na página 62, que ele fala das profecias da pirâmide de Quéops, né? E tem muitas citações aqui que vale a pena a gente conferir, mostrando que existem profecias sobre a Grande Guerra de 1914 a 1918, sobre a fundação da República Soviética, União Soviética, sobre a Segunda Guerra Mundial também. Existe uma profecia sobre a grande crise econômica do mundo. Existe também uma data aqui, que é a última data, começo da nova era, que ele fala que é 2001, quando a nova era se inicia, a era do espírito, no século 21, nessa que nós estamos vivendo.
fala de muitas coisas sobre a vida humana, muitos dados ainda, que nós ainda estamos por nos perguntar sobre a verdade da nossa trajetória. E segundo Emmanuel, elas foram construídas com o auxílio dos mensageiros espirituais, que ficaram como mensagem eterna dos sagrados tempos e revelam as mais singulares profecias do porvir. Então, o próprio Emmanuel fala aqui que estas pirâmides foram construídas com o auxílio dos mensageiros, quer dizer, os espíritos iluminados que auxiliavam e conversavam com os egípcios, deixam aqui essa mensagem eterna nesses templos sagrados. E que nesses templos sagrados existem revelações das mais singulares profecias do porvir. Então, ainda hoje, nas pirâmides existem profecias que vão acontecer para nós na atualidade e para o futuro da humanidade também. Resta-nos perceber, sem preconceitos, e estudar profundamente essas profecias, para que talvez, olhando para essas profecias, possamos minimizar os sofrimentos deste final dos tempos que estamos atravessando. As revelações científicas ainda hoje não desveladas, que está lá na página 40 e 41 do livro A Caminho da Luz. Vamos ver. Aqui ele relata sobre as profecias e ao final da página 40 ele fala sobre a cosmogonia das pirâmides do Egito, ou seja, esse conhecimento do cosmos ligado a essa ciência profunda da construção das pirâmides e de toda a sua história, está ligada a essa cosmogonia, esse conhecimento das estrelas, do cosmos, das galáxias. E ele fala aqui, que nas pirâmides cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Então, quer dizer, as pirâmides estão postas relativas ao sistema solar, a esse conhecimento do cosmos. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Então, Emmanuel nos fala sobre essa questão, sobre esse conhecimento do cosmos. E aqui neste livro também, nós estamos aqui percebendo que existem também referências sobre essas questões. Vejam só. A base tem um perímetro de 3.065,24 polegadas, igual ao número de dias do ano solar. E ele coloca: está lá o ano sideral, que conta 25 minutos mais, e o ano anomalítico, que tem cerca de 5 minutos mais do que este. A própria pirâmide forma um ótimo relógio solar. A orientação da pirâmide é exata no sentido norte-sul, como todos os astrônomos afirmam. E continua: está lá a distância média do Sol à Terra, o diâmetro polar terrestre. Estão escritas as esferas celestes, as figuras representativas das estrelas e dos planetas, cujas posições dão ao mesmo tempo a história e a crônica do passado, do presente e do futuro. O valor exato de Pi, 3,1416. O valor do metro linear, a distância quilométrica do Sol à Terra, muitos dados matemáticos e astronômicos. O norte magnético, os 4 ângulos basilares da pirâmide assim o demonstram. E ele vai descrevendo aqui vários outros dados ligados a esse conhecimento cosmogônico
dos egípcios. Maravilhoso esse estudo, e assim nós vamos percebendo quão grande é essa civilização, que ainda nos deixa muitas dúvidas sobre a nossa trajetória. E foi nesta grande civilização que nasceu o libertador Moisés, o libertador da escravidão dos hebreus no Egito, e que nos deixou também os 10 mandamentos, essa maravilhosa lei que norteia o Ocidente, que norteia a nossa vida no planeta, que é a primeira revelação das leis de Deus. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Deixa o seu comentário para a gente crescer junto. E não se esquece, se inscreve no canal. Muito obrigada.